Olá pessoal, continuando a criação do nosso banco de dados, nós vamos estar criando as tabelas nesse banco de dados EAD. Pessoal, porém antes de criar as tabelas, eu queria deixar como indicação para vocês assistirem uma videoaula do professor Gustavo Guanabara, que fala sobre essa criação do banco de dados utilizando as normas da língua portuguesa. Nesse vídeo também ele fala um pouco sobre tipos de dados, tá? É apenas uma aula de reforço. Se vocês tiverem interesse em assistir, tá? Eu acredito que vocês já sabem trabalhar com um tipo de dado, mas se quiser um material extra, vocês têm aí essa videoaula do professor Gustavo Guanabara, que fala aí sobre as configurações para que o banco atenda às normas da língua portuguesa, entre outras informações adicionais. Tá ok? Então fica a dica aí. Vamos voltar aqui pro Workbench e vamos estar criando as nossas tabelas. Para que vocês não percam tempo digitando, né, os create table, eu já deixei preparado aqui as tabelas para vocês, tá bom? Deixei 3 tabelas prontas, vocês podem estar lá no material de apoio. O nome do arquivo é Create Table, vocês podem copiar o arquivo, jogar aqui no nosso banco de dados, na nossa ferramenta Workbench, para estar executando. Pessoal, primeira tabela, ó, Create Table TBL categoria, tá? Essa tabela categoria ela vai ter 2 campos. Ela vai ter o campo código da categoria e DS categoria. O código da categoria ela vai ser um campo do tipo inteiro, então ela vai armazenar números inteiros, 1, 2, 3, 4. Vai ser primary key, né? Registro único, tá? Uma chave primária, registro único. E o meu campo vai ser auto-incremento. Ele vai incrementar sozinho. Você não vai precisar ficar digitando 1, 2, 3, porque ele vai incrementar automaticamente. DS categoria. Pessoal, esse campo se chama descrição da categoria, tá bom? Então, o tipo de dado é varchar e ele não aceita valores em brancos. Então tem uma restrição aqui chamada not null, que não vai aceitar campos em branco. Pessoal, lá no material de apoio, né, que eu acabei de falar do Gustavo Guanabara, ele está explicando aí sobre o uso de int, varchar, tá bom? Mas eu acredito que vocês já sabem utilizar. Novamente, pessoal, eu coloquei aqui o default charset e o TF8. Tá? Então, na hora que você vai executar a tabela, vamos supor que se fosse executar só uma tabela, tá? Você ia selecionar todas essas linhas aqui, ó, inclusive com o default charset e o TF8. Para quê? Vou me certificar mais uma vez que todo o conteúdo que eu for inserir dentro dessa tabela vai estar atendendo às normas da língua portuguesa, tá ok? Default charset e TF8. Segunda tabela, Create Table TBL Autor. Pessoal, essa tabela aqui também tem 2 campos. Eu tenho o campo código do autor e o nome do autor, tá bom? Um é inteiro, né? O código do autor é do tipo inteiro e o nome do autor varchar de 45. Então aqui eu vou colocar o nome de todos os autores. Esse DS categoria que eu falei anteriormente, pessoal, ele vai armazenar as categorias do livro. Se é mobile, infraestrutura, programação, tá bom? Então é a categoria dos livros. Perfeito. E a terceira tabela, pessoal, que é um pouquinho maior, tem mais campos, tá? Então eu tenho, ó, Create Table TBL livro, eu tenho aqui o código do livro inteiro, eu tenho o número do ISBN, tá? Todos os livros eles possuem um número, né, para localização desse livro, varchar 17, tá bom? O código da categoria. Esse código de categoria, pessoal, ele vai se referenciar lá com a tabela categoria. O nome do livro, o código do autor, né, que vai se referenciar com a tabela autor, tudo bem? Ele vai ser esses campos aqui, ó, código do autor e código da categoria, eles vão ser aqui chave estrangeira. Então, sendo chave estrangeira, eles vão se referenciar com a tabela lá em cima. Número de páginas, valor do preço, pessoal, estou utilizando aqui. Estou utilizando um tipo decimal, tá bom? Estou utilizando um tipo decimal aqui para esse campo. Quantidade em estoque vai ser int, uma descrição sobre o resumo, né, um resumo do livro.
Vou guardar o endereço, né? Vou guardar o nome da capa do livro, tá? Geralmente, pessoal, a gente não coloca a imagem no banco de dados. Eu coloco o quê? Eu coloco o nome do livro. A imagem eu jogo numa outra pasta. A gente vai jogar a imagem numa outra pasta e no banco de dados a gente vai salvar apenas o nome da imagem, tá bom? E eu tenho aqui um campo SG lançamento para informar se o livro é lançamento ou não. Lembrando que eu vou ter uma aba lá no meu site que vai exibir apenas os livros de lançamento. Quando eu for fazer um select, eu vou mandar verificar todos os livros que são lançamento. Se for essa, ele vai carregar os livros que são lançamento, tá bom? Então aqui eu tenho um tipo de dado chamado enum, onde ele só vai aceitar os valores S ou N. Se eu tentar fazer um registro de um livro e colocar a sigla A, ele não vai aceitar, ele só aceita a sigla S ou N, tá bom? E embaixo, vocês estão vendo aqui, ó, pessoal, eu criei duas constraints, que são duas chaves estrangeiras, ó. Constraint for a key, eu estou falando que o código da categoria, o campo, eu tenho um campo aqui nessa tabela chamado código categoria, vai se referenciar com a tabela categoria, ó, que está, desculpa, vai se referenciar com o código da categoria que está na tabela categoria, tá bom? E eu criei uma outra constraint chamado FK autor, né? Então eu estou falando que o campo código do autor que tem nessa tabela vai se referenciar com o código do autor que está na tabela autor. Tudo bem? Gente, essa parte aqui vocês chegaram a ver no modelo lógico com o professor Wellington Cidade, né? Vocês lembram que eu tinha no modelo conceitual, nós tínhamos os relacionamentos se tornam chaves estrangeiras no modelo lógico, tá bom? Então, eu acredito que o professor Wellington Cidade já tenha dado essas informações aqui sobre chaves estrangeiras para vocês. E a professora Marlene também vai estar continuando o trabalho explicando sobre chaves estrangeiras, tá bom? Então, eu tenho 3 tabelas, todas elas atendendo a norma da língua portuguesa. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou selecionar cada uma das tabelas individualmente, tá? Para executar. Pessoal, vamos selecionar individualmente as tabelas e tentar executá-las uma por uma, para que não dê erro, tá? Então, selecionei a tabela categoria, inclusive pegando aqui o default Carset F8, vou executar, tá? Olha lá, pessoal, ele me retornou aqui mais uma vez aquele símbolo de atenção, tá? Isso indica que a tabela foi criada com sucesso, não tem problema. Vou selecionar também essa tabela autor, vou executar, né? Posso até colocar o cursor no final e dar um Ctrl Enter, já que também está falando que foi criada a tabela autor, ó, tá bom? E vou colocar o cursor aqui na tabela de livros, Ctrl Enter, ou você seleciona tudo e clica no raiozinho, tá? Dei um Ctrl Enter, olha lá, pessoal, criou a tabela de livro. Então eu tenho as minhas 3 tabelas criadas. Vamos ver se realmente foram criadas essas tabelas? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um refresh aqui no meu... Vamos lá, ó. Eu vou dar um refresh aqui nos meus esquemas, tá? Se vocês notarem aqui, ó, pessoal, agora ele abriu aqui essa setinha com tabelas. Eu tenho 3 tabelas. Tem a tabela autor, a tabela categoria e a tabela livro. São essas tabelas que nós vamos estar utilizando para fazer para inserir as informações do banco de dados.